Você já se perguntou se há algo que você fez que é imperdoável? A ideia de um pecado imperdoável é algo que pode parecer assustador e definitiva, uma linha que, uma vez cruzada, não tem volta. Muitos de nós carregamos a culpa por erros do passado, e a simples menção de um pecado imperdoável pode intensificar essa sensação de desespero. Mas e se eu lhe dissesse que o perdão está muito mais próximo do que você pensa, e que seus erros do passado podem ser completamente apagados? Imagine-se numa tarde de domingo, sentado em um banco da igreja, enquanto o pastor fala sobre arrependimento e perdão. Você começa a pensar em todos os erros que já cometeu, grandes e pequenos. Talvez você tenha mentido para um amigo, traído a confiança de alguém que ama, ou até mesmo cometido um ato que considerava impensável. A culpa se infiltra silenciosamente, como uma sombra que você não consegue evitar. O coração pesa com a pergunta: será que Deus pode me perdoar por isso? No Novo Testamento, especificamente no Evangelho de Mateus 12:31-32, Jesus menciona um pecado que não será perdoado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso gerou muitas interpretações e preocupações ao longo dos séculos. Alguns temem ter cometido esse pecado sem saber, outros se perguntam como um Deus de infinita misericórdia pode ter um limite para o perdão. A chave para entender esse conceito está na natureza do Espírito Santo e na intenção por trás da blasfêmia. Imagine uma lâmpada brilhante que ilumina uma sala escura. A lâmpada representa o Espírito Santo, a luz da verdade divina. Negar essa luz, atribuindo suas obras ao mal, é escolher permanecer na escuridão, recusando a própria essência do perdão. É um estado de recusa contínua e consciente, um coração que se endurece contra a graça que Deus oferece. Mas o que isso realmente significa? E por que é crucial entender sua verdadeira natureza? Para responder a essas perguntas, precisamos nos aprofundar nas Escrituras e no contexto histórico e espiritual dessas palavras. Voltemos no tempo, para uma pequena vila na antiga Galileia. Jesus está pregando e realizando milagres, curando os doentes e expulsando demônios. Sua presença é um farol de esperança e renovação espiritual. No entanto, nem todos veem suas obras com bons olhos. Os fariseus, líderes religiosos da época, observam com ceticismo e desconfiança. Em um momento crítico, eles acusam Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. É nesse contexto que Jesus adverte sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Para entender plenamente essa advertência, imagine um grande farol em meio a uma tempestade no mar. O farol é a verdade divina, a luz do Espírito Santo que guia e ilumina. Recusar essa luz, atribuindo-a às trevas, é escolher se perder na escuridão. A blasfêmia contra o Espírito Santo, portanto, não é um pecado de ignorância ou dúvida momentânea, mas uma rejeição deliberada e consciente da verdade divina. Uma decisão contínua de permanecer na escuridão apesar da luz oferecida. Entenda dois exemplos claros, nas Escrituras Sagradas e Judas Iscariotes. Considere a história de Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos de Jesus. Judas teve o privilégio de caminhar ao lado de Cristo, de ouvir seus ensinamentos e testemunhar seus milagres. No entanto, ele escolheu trair Jesus, vendendo-o por 30 moedas de prata. Alguns podem argumentar que seu ato foi imperdoável, mas o que torna a traição de Judas ainda mais trágica é sua recusa em buscar o perdão. Diferente de Pedro, que também negou Jesus, mas se arrependeu e foi restaurado, Judas não pôde superar sua própria culpa e acabou tirando a própria vida. Agora, pense em uma cena diferente. Paulo, anteriormente conhecido como Saulo de Tarso, um fervoroso perseguidor dos cristãos. Ele estava presente na morte de Estevão e fez de tudo para destruir a nova fé nascente. No entanto, um encontro transformador com Jesus na estrada para Damasco mudou sua vida para sempre. Paulo se tornou um dos maiores apóstolos, espalhando o Evangelho e escrevendo grande parte do Novo Testamento. Sua história é um poderoso testemunho de que mesmo aqueles que parecem estar além da redenção podem ser alcançados pela graça de Deus. As implicações desse entendimento são profundas para os crentes. Primeiro, ele oferece uma claridade e uma segurança, e aqueles que temem ter cometido o pecado imperdoável provavelmente não o fizeram, pois a própria preocupação é um sinal de sensibilidade espiritual e abertura ao arrependimento. O pecado imperdoável envolve uma dureza de coração e uma rejeição consciente e deliberada do Espírito Santo, algo que é incompatível com a humildade e o arrependimento.
A culpa é como uma sombra que pode nos seguir incessantemente, obscurecendo nossa visão e pesando em nossos corações. Ela nos lembra dos erros passados, das falhas e dos pecados que cometemos, muitas vezes nos impedindo de seguir em frente. No entanto, a mensagem central do Evangelho é que o perdão de Deus está disponível para todos que se arrependem e buscam sua misericórdia. Para viver verdadeiramente livres, devemos aceitar esse perdão e deixar a culpa para trás. Considere a história de Davi, um dos mais famosos reis de Israel. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele também cometeu graves pecados, incluindo adultério e assassinato. Quando confrontado pelo profeta Natã, Davi não negou seus pecados e, em vez disso, ele se arrependeu profundamente, expressando seu remorso no Salmo 51. Ele clamou a Deus por misericórdia e renovação, reconhecendo sua falha e buscando o perdão divino. A resposta de Deus foi clara e Davi foi perdoado. Embora enfrentasse consequências por seus atos, ele foi capaz de continuar sua vida e seu reinado, sabendo que Deus havia limpado sua culpa. Esse mesmo princípio se aplica a todos nós. A aceitação do perdão de Deus não é apenas um ato mental, mas uma transformação do coração. É permitir que a graça de Deus nos lave e nos torne novos. Isso não significa que devemos ignorar nossas falhas ou minimizar nossos erros, mas sim que devemos confiar no poder restaurador do perdão divino. A culpa persistente pode nos prender no passado, mas a graça de Deus nos chama a olhar para o futuro com esperança. Quando aceitamos o perdão de Deus, somos renovados. A renovação que vem da graça divina é como a primavera após um longo inverno. Imagine um campo desolado, coberto de neve e gelo. Com a chegada da primavera, a neve derrete, a terra se aquece e flores começam a brotar. Da mesma forma, quando aceitamos o perdão de Deus, nossos corações frios e endurecidos pelo pecado são aquecidos e revividos. Somos transformados de dentro para fora, prontos para florescer e frutificar. A renovação que vem da graça divina também traz propósito. Quando aceitamos o perdão de Deus, não somos apenas perdoados e deixados onde estávamos, somos chamados a um novo propósito, uma nova direção em nossas vidas. Pense na história de Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes na noite da prisão de Jesus, uma falha que o deixou afundado em culpa e tristeza. No entanto, após a ressurreição, Jesus procurou Pedro, oferecendo-lhe perdão e renovando seu propósito. Apacenta as minhas ovelhas, Jesus disse a ele, chamando-o a liderar e cuidar dos outros. Para cada um de nós, a aceitação do perdão de Deus e a subsequente renovação trazem um novo propósito. Somos chamados a viver vidas que refletem a graça que recebemos, a compartilhar o amor de Deus com os outros e a seguir seu chamado em nossas vidas. A graça de Deus não apenas nos limpa de nossos pecados, mas nos fortalece para cumprir o plano divino. À medida que o sol desaparece no horizonte e a primeira estrela aparece no céu crepuscular, a mensagem final do marinheiro ressoa profundamente. A aceitação do perdão de Deus e o chamado à ação são mais do que conceitos espirituais, são convites para transformar nossas vidas e o mundo ao nosso redor. Como navegantes neste vasto oceano da vida, somos guiados pela luz da graça, chamados a deixar a culpa e o arrependimento nas profundezas e a emergir renovados, prontos para cumprir o propósito que Deus nos deu. A jornada não termina aqui, mas continua com cada passo que damos, cada escolha que fazemos, cada ato de perdão que concedemos e recebemos. Que possamos navegar com confiança, sabendo que a graça de Deus é suficiente para nos guiar, nos renovar e nos dar propósito. Que nossa vida, como a do velho marinheiro, seja uma história de redenção, esperança e ação, inspirando outros a também encontrarem o caminho de volta ao farol da graça divina.